Olá pessoal, sextou, dia 18 de agosto, e ontem, aqui no podcast Dose Diária de Emagrecimento, falamos sobre a base do emagrecimento. Hoje é um dia que a gente vai falar sobre as estratégias para emagrecer. Continuando aquela historinha de ontem, que eu disse que um terreno precisa do alicerce para levantar o edifício, imagina que é necessário ter a base, só que algumas coisas precisam ter nesse prédio para que ele cresça, para que ele se sustente. Ou seja, para você perder peso e manter esse peso perdido, além da base, que é dieta, exercício e comportamento, a gente tem que usar de alguns artefatos que vêm somar a essa base para te dar uma vida melhor. E quais são essas estratégias? Vamos lá. Um andor que eu percebo nas pessoas que querem emagrecer é o seguinte: as pessoas já chegam para mim e dizem, Felipe, eu quero emagrecer. Eu digo, vamos começar o processo, mas eu não quero usar medicamento. Quando a pessoa me diz isso, eu já começo a perceber que a pessoa carrega com si um estigma social a respeito dos medicamentos. Já imaginou alguém chegar e dizer, Felipe, olha, eu quero curar a minha hipertensão, mas eu não vou usar medicamentos. Felipe, eu quero curar o câncer, mas eu não quero usar medicamentos. Felipe, eu quero curar a AIDS, mas eu não quero usar medicamentos. Felipe, eu quero curar a obesidade, mas não quero usar os medicamentos. E aí eu sempre tento introduzir para o paciente o seguinte, veja, antes de tudo o que você precisa entender, não existe medicamentos para emagrecer. Por mais que alguns medicamentos acelerem a queima de gordura, acelerem a oxidação lipídica ali na mitocôndria, diminua a resistência à insulina, porém, os medicamentos eles servem para serem adjuvantes. Imagina que quando você tem obesidade, a obesidade é a doença central, mas ela carrega com si vários outros problemas secundários. É uma resistência à insulina aqui, é uma hipertensão ali, é uma dislipidemia ali, um colesterol alto, é uma síndrome metabólica por outro lado. Então veja, o seu corpo tem vários riscos. E quando um prescritor ele decide utilizar alguns medicamentos, não é para acelerar o teu emagrecimento, é para controlar essas outras taxas que estão alteradas. E aí eu falo até da própria Ozempic, que muita gente pensa que ela é só para emagrecer, pelo contrário. A Ozempic vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, a Ozempic é cardioprotetor, é neuroprotetor. A Ozempic ajuda no metabolismo lipídico, aumentando a oxidação de lipídios dentro das células musculares. Aumenta a captação de glicose pelas células musculares, aumentando assim o depósito de glicogênio, te dando mais energia. Então veja, o Ozempic ele não é um medicamento para emagrecer, é um medicamento para tratar as tuas taxas alteradas, bioquimicamente falando. E isso vai fazer com que, com saúde, você consiga emagrecer. Se tiver a base que eu falei ontem, dieta, alimentação, ou dieta, exercício e comportamento. Então veja, medicamentos é sim necessário quando o paciente tem algumas disfunções. Outra estratégia para emagrecer, a própria cirurgia. Cirurgia bariátrica não pode ser vista apenas como o último caso, ou seja, você tentou tudo, não conseguiu, vai para a bariátrica. Dependendo do seu risco cardiovascular, ou seja, um risco de morte iminente, já é necessário você ser encaminhado para a cirurgia, para que você perca peso e aí, tendo uma vida agora com mais saúde, você encaminha as mudanças de estilo de vida. Eu sempre uso um exemplo de Tiago Lagos. Tiago Lagos é um jornalista aqui da minha cidade, Caruaru, Pernambuco. E Tiago Lagos ele tinha um grau elevado de obesidade. Tomava 7 medicamentos, ele já fez esse relato nas redes sociais. Tomava 7 medicamentos para controle do colesterol, da pressão, da glicemia, enfim. Fez a bariátrica. Já vai fazer alguns anos que ele fez a bariátrica, perdeu uma porrada de peso e hoje os 7 medicamentos que ele tomava, ele não toma mais nenhum. Aí você para e pensa, se ele não tivesse feito a bariátrica, ele ainda estaria num processo bem dificultado. Ele tinha riscos de morte, ele tinha já doenças secundárias instaladas, dislipidemia, hipertensão, resistência à insulina. Fez a bariátrica, melhorou todo esse aspecto de riscos, diminuíram os riscos e agora ele consegue manter uma vida através da mudança de estilo de vida, através da base, através da mudança do comportamento, que às vezes não acontece em quem faz bariátrica. Às vezes os bariátricos
que sofreram a cirurgia bariátrica não fazem a mudança do comportamento. Querem ter a mesma vida que tinham antes, se alimentando da mesma forma, sendo sedentário. Aí é claro que essa cirurgia não vai ter o resultado esperado. Então veja, medicamentos é estratégia, cirurgia, quando bem indicada, é estratégia. A própria estética. A estética tem diversos estudos que sim mostram uma detoxificação do corpo, aumenta a lipólise, que é a quebra das células de gordura, aumenta o metabolismo, o gasto energético. Agora, só a estética resolve? Não. É por isso que no podcast de hoje eu estou falando estratégias, são aliados. Lembra da batalha do xadrez que eu falei para vocês, que é você contra você mesmo? Medicamentos, cirurgia bariátrica, estética, práticas integrativas complementares, eles entram como as outras peças do xadrez, que vai te ajudar, você como rei, a derrubar o outro rei, que é você mesmo. Então, todas essas estratégias, outra estratégia fantástica, a hidratação. Na maioria das vezes, os pacientes não bebem a quantidade de água adequada e por isso ficam desidratados, e quem tem desidratação sente mais fome. Veja, então são estratégias que, além da base, precisam ser seguidas para você ter um resultado, certo? E aí, nem sempre as pessoas vão precisar utilizar todas essas estratégias. Às vezes, só com a base resolve. Às vezes vai precisar da base e de uma estratégia complementar. Vai precisar da base de 2 estratégias, da base de 3 estratégias. Às vezes vai precisar de tudo que existe no mundo e ainda não vai dar conta. Só que, geralmente, quando acontece isso, é porque ele não está aderindo nem à base e nem a essas outras estratégias. Porque se ele tiver adesão, se o paciente tiver adesão, hoje, século XXI, a gente consegue sim entregar resultado. Através da medicina, através da farmácia, da nutrição, da educação física, da psicologia. Agora tem que ter adesão. Então esse é o trabalho que é feito por todos os profissionais da área da saúde com o paciente. Fazer com que ele tenha adesão ao tratamento, certo? Então esse foi o nosso podcast de hoje, dia 18, sexta-feira. Desejo a você um excelente final de semana e amanhã, sábado, estamos aqui de novo. A partir das 6h30 da manhã eu já posto um podcast novo para vocês. Aguardo vocês lá.